sentar. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 3. Nós já estamos há algumas semanas expondo o Evangelho de Mateus. Passamos pela genealogia de Jesus, passamos também pelo seu nascimento e infância, e agora, irmãos, nós vamos ser apresentados a João Batista. O texto que nós vamos considerar nessa manhã vai do verso 1 do capítulo 3 até o verso 12. Antes de qualquer coisa, porém, eu gostaria de convidar os irmãos a fecharem os olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir pela sua graça, pela sua iluminação. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti, Senhor. Pedimos pela Tua bênção, pedimos pela Tua graça, pedimos pela Tua intervenção. Sabemos, Senhor, que a Tua palavra é fonte de vida para nós. E por isso, Senhor, pedimos que o Teu Espírito aplique essa vida aos nossos corações. Que o Teu Espírito nos guie a toda a verdade, Senhor. Que sejamos transformados pelo Teu Evangelho. Que o Senhor não deixe que nenhuma das barreiras que nós colocamos entre a palavra do Senhor e nós nos impeçam de sermos edificados para o louvor da Tua glória. Nós contamos com a Tua presença, com o Teu poder atuando por meio da pregação, e precisamos de Ti, Senhor, precisamos de Ti. Não temos nada a oferecer, só temos a esperar que o Senhor venha a nós e fale conosco por meio da Tua palavra. Essa é a nossa oração nessa manhã, oramos assim no nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, nós vamos ler no primeiro momento apenas o verso 2, apenas o verso 2. Assim diz a palavra de Deus, ouça com fé. Mateus capítulo 3, verso 2. E ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Crianças, vocês vão desenhar nesse primeiro momento muitas pessoas. Vocês vão desenhar uma multidão andando pelas ruas. É isso que vocês vão fazer nesse primeiro momento. Como as pessoas definem o seu futuro? Como você define o seu futuro? O que direciona as pessoas no seu dia a dia, em como elas vão delimitar o seu passo a passo, as decisões que vão tomar, como tomam decisões, o que usam para resolver os seus conflitos? Irmãos, as opções da cultura são muitas. Existem aqueles que todos os dias pela manhã abrem o horóscopo a fim de ver o que tem para Áries com ascendente em Sagitário. Outros ainda vão mais profundo, vão em busca de fazer um mapa astral, para que eles não tomem nenhuma decisão equivocada de acordo com as estrelas. Existem aqueles, irmãos, que se utilizam da psicanálise. Eles acreditam que, por muito meditar a respeito de si mesmos, terão uma melhor maneira e um autocontrole mais à sua mão para viver a sua vida. Todas essas, irmãos, são ferramentas que os homens usam com o fim de alguma maneira encontrar um placebo para suas almas feridas em um mundo manchado pelo pecado. A questão a se levantar, no entanto, é: os cristãos devem seguir o mesmo fluxo. Os cristãos devem caminhar pelo mesmo caminho. Devemos nos apoiar nesses mesmos subterfúgios e ainda outros para definirmos como a nossa vida deve ser governada aqui e agora, neste mundo, enquanto aguardamos a nossa redenção final. Decididamente, irmãos, eu acredito que não.
como filhos de Deus, como nascidos de novo, nós temos agora um novo fundamento para edificarmos as nossas vidas, o bendito Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho que nos salva é o Evangelho pelo qual nós devemos também viver. O Evangelho que nos redime de nossos pecados também é o Evangelho que define os próximos passos da nossa vida. O texto que está posto diante de nós, irmãos, nos apresenta João Batista, o arauto do rei, aquele que veio preparando o caminho para a chegada de Jesus Cristo. Ele veio abrindo o caminho como quem tira o mato de diante do rei. O texto nos apresenta como deve ser a vida dos arautos do rei Jesus, como deve ser a vida do povo de Deus que foi ajuntado por meio de seu sangue. E por meio da vida de João Batista, irmãos, nós veremos em primeiro lugar que o arauto anuncia que o rei exige arrependimento. Isso nós vamos ver nos versos 1 a 3. Em segundo lugar, por meio da vida de João Batista, nós vamos ver que o arauto do rei vive de maneira contracultural, dos versos 4 a 6. E em terceiro lugar, nós veremos que o arauto prega a santificação, dos versos 7 a 12. De maneira muito geral, então, sem grandes explicações, o evangelista Mateus nos insere na vida de João Batista. E nós lemos, irmãos, nos versos 1, 2 e 3 o seguinte, acompanhem comigo. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Veja, irmãos, é muito significante o ministério de João Batista, por mais que ele seja curtinho e por mais que a gente saiba pouquíssima coisa a respeito daquilo que foi a infância de João Batista, a sua vida até que ele apareça pregando no deserto. Nós devemos ter em mente que aqui, neste texto, depois de mais de 2.000 anos de história redentora registrada para nós nas profecias do Antigo Testamento, Deus decidiu silenciar a sua voz. Esse é o período que nós conhecemos como o período interbíblico. É o período que separa a profecia do Antigo Testamento do início do Novo Testamento. O tempo de silêncio, irmãos, foi de 400 anos. Foi um longo período de tempo onde Deus não levantou nenhum único profeta sequer. O seu povo passou 400 anos sem ouvir as revelações a respeito de Deus. Você consegue pensar como isso é dramático? O povo de Israel, que foi criado por meio do falar de Deus. Deus chamou Abraão e Abraão seguiu a voz de Deus, vez após vez. Deus falou com Jacó no deserto. Deus apareceu a Jacó em Betel. Deus se revelou a Moisés na sarça. Deus se revelou ao povo de Israel no monte. Deus falou com o seu povo por meio dos profetas, Samuel, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias. O povo estava habituado a ouvir a voz de Deus, mesmo que essa voz fosse uma voz proclamando juízo, mas agora silêncio. 400 anos do mais profundo e avassalador silêncio. A última profecia do Antigo Testamento, por sua vez, irmãos, nos informa que, em Malaquias 4, versos 5 e 6, eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais a seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Irmãos, a última profecia registrada nas Escrituras Sagradas diz exatamente isso.
No final do Antigo Testamento, Deus diz que em vez de trazer maldição sobre o mundo, Ele traria de volta a voz de Elias, o profeta. 400 anos depois do mais profundo silêncio, a profecia de Malaquias foi cumprida em João Batista, que é o último profeta do Antigo Testamento. O texto nos diz que ele apareceu pregando no deserto da Judéia. Assim como os profetas do Antigo Testamento, irmãos, especialmente Elias, João Batista se posta a pregar sua mensagem do deserto. Ele está longe dos conglomerados de pessoas. Depois de 400 anos de silêncio, Deus levanta então, mais uma vez, uma voz profética que age por meio da pregação. Isso nos lembra, irmãos, que foi por meio da pregação que Deus escolheu salvar o mundo. Deus restaura o mundo por meio da pregação do Evangelho. É assim que Deus decide restaurar o mundo caído e quebrado. A mensagem de João é simples e contém 2 elementos. Anunciando o que o rei exige, João aponta em primeiro lugar para o arrependimento. Ele diz: arrependam-se. Arrependam-se. A mensagem é grave. É um mandamento urgente. Não há tempo para esperar. O tempo de se arrepender é agora. É imediatamente. Os homens estão no banco dos réus, diante do santíssimo e justo juiz. Não há maldade que passe despercebida aos olhos do Senhor. E João está dizendo: arrependam-se. Se voltem para o Senhor. Não há escape. A crise está estabelecida. O juízo é certo. A condenação é eterna e os danos são irreparáveis. Todos se desviaram, irmãos. João sabe disso. Todos se desviaram. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. E o que se exige dos homens pecadores é que eles se arrependam. O que está em jogo aqui não é só um breve pesar pelo pecado, meus irmãos. Não é só por um instante ficar um pouco triste porque cometeu algo que te trouxe uma consequência má. O que está em jogo aqui é muito mais do que isso. A questão exige uma conversão radical. Exige o abandono do pecado e a intoxicação com este mundo e se direcionar mente e coração às coisas de Deus. Essa é a questão urgente que João está tratando aqui. Arrependam-se. E ele segue. O segundo elemento da pregação de João Batista é a iminência da chegada do reino dos céus. Ou seja, vocês devem se arrepender. E o fundamento pelo qual vocês devem se arrepender é: o reino dos céus está às portas. Não há tempo. A chegada é iminente. Veja, irmãos, em todo o Antigo Testamento havia crescente expectativa da chegada do Messias, que iria estabelecer um reino de justiça e esmagaria a oposição e renovaria todo o universo criado de acordo com a sua justiça. A mensagem anunciada por João agora é clara: deixem sua vida de oposição a Deus, porque o seu reino está chegando e com isso o seu juízo. O reino vem, isso é bom para os eleitos e é ruim para aqueles que estão sendo reprovados. Algo novo e radical está prestes a acontecer e a vinda do reino de Deus está próxima. Os céus estão se abrindo e ao toque da trombeta o tempo vai acabar. Vai acabar. Mateus, irmãos, mais uma vez, vê uma estrutura de promessa e cumprimento aqui no texto. Como nós podemos ver, ele cita no verso 3 um texto de Isaías. E ele diz: pois é a João, a este homem que está clamando no deserto, que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto.
Preparem o caminho do Senhor e endireitem suas veredas. Mateus cita a profecia de Isaías 40 e ele vê um cumprimento na pessoa de João Batista. A descrição profética de João é feita. João era uma voz, a palavra era Jesus Cristo, mas João era a voz que anunciava esta palavra. Sua mensagem era urgente e sua voz clamava no deserto. É a voz que se faz ouvir. Veja, alguém que grita no deserto, irmãos, alguém que grita uma ordem no deserto, certamente deseja que essa ordem se propague para todos os lados. É exatamente isso que João Batista faz. A sua mensagem anunciada é clara: preparem o caminho para o Senhor, endireitem as suas veredas, vejam bem por onde vocês estão andando. João, irmãos, o arauto do rei, anuncia a grande e iminente chegada do rei. O rei está às portas. Todos os tons da sua mensagem são graves. João Batista não está fazendo piada no deserto. A mensagem dele é urgente, pesada e grave. Não há espaço para humor, não há mais tempo. Os homens devem se arrepender agora. Nós temos tido, irmãos, a mesma gravidade e urgência em nossas vidas, no que diz respeito ao reino de Deus também. Nós temos incorporado a mesma urgência na forma como vivemos e também na mensagem que anunciamos. A mensagem que temos a anunciar é urgente, urgentíssima. O trabalho é de todos. Nós somos um reino de sacerdotes. A pregação do Evangelho é parte integral da vida dos cristãos, meus irmãos. Do cristão comum. Não só dos super-heróis do cristianismo, do cristão comum, da nossa vida, da minha e da sua. Se você não prega o Evangelho e não vive em missão todos os dias, ou a sua fé está totalmente adoecida, ou você precisa ser alcançado pela mensagem. Ou você está doente, ou você ainda nem reviveu. Como bem disse John Piper, as roupas do pregador devem estar por um lado queimando com o fogo do inferno e por outro pingando o sangue de Cristo. A nossa mensagem é urgente, irmãos. As chamas são reais. A misericórdia também é. O juízo é iminente, mas a graça é disponível. Conseguem perceber? Não é um grande ato de amor, ou diria, o maior ato de amor, chamar para o arrependimento aqueles que estão às portas de uma eternidade de sofrimentos no lago de fogo? Não seria a maior forma de demonstrar amor pela humanidade perdida, proclamar o Evangelho que pode salvar o homem perdido? Não é grande a misericórdia e bondade daquele que insistentemente chama o homem pecador ao arrependimento? Então, irmãos, como arautos do rei, vamos anunciar o que ele exige. E ele exige que os homens se voltem a ele com arrependimento, e arrependimento radical. Um abandono completo de sua antiga maneira de viver. Como mensageiros do rei, sejamos consumidos por sua mensagem. Como seus pregadores, irmãos, falemos sobre ele mais ousadamente. Clamemos para que os ouvidos surdos possam ouvir. É chegado o reino dos céus. O tempo é curto, a mensagem é urgente e a graça do Evangelho ainda está disponível. Existem causas nobres, irmãos, em que nós podemos e devemos nos envolver para o bem do mundo. Cuidar dos órfãos, alimentar as viúvas, diminuir a dor dos que sofrem, prestar auxílio aos estrangeiros, mas a pregação do Evangelho é a maior
benfeitoria que qualquer discípulo de Cristo pode promover no mundo. Essa é a mensagem peculiar do povo de Deus. Ninguém mais tem essa mensagem. Essa é a obra mais importante da igreja, é o trabalho de todos nós, é o meio que Deus usa para salvar o mundo e recriar o universo, a proclamação do Evangelho. O Evangelho faz o que obras sociais não podem fazer, o que políticas públicas nunca irão resolver. O Evangelho resolve o problema fundamental do homem, a distância que ele está de Deus. Então, irmãos, a comida que nós temos para oferecer é o pão da vida. A água que nós temos para dar é aquela que sacia eternamente, a água viva que flui do trono de Deus. A casa que temos a anunciar é a casa de morada eterna. A salvação que nós proclamamos é uma salvação completa. Tendo em vista então, irmãos, o que o rei exige, nós passamos agora a ver que o arauto do rei, o mensageiro deste reino, vive de maneira contracultural. É isso que o texto vai nos apontar. Crianças, agora no meio dessa multidão, vocês vão desenhar um homem diferente dos outros. Ele está com alguma roupa meio estranha, mas ele está apontando para cima e ele está falando alguma coisa. Nós fomos informados sobre qual era a mensagem de João. E agora, rapidamente, Mateus nos aponta para o tipo de vida que ele vivia. Nós lemos no verso 4, irmãos. Acompanhe comigo. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. Seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. A vestimenta e a alimentação de João, irmãos, nos sugere um homem pobre, acostumado à vida no deserto, que liga ele diretamente aos profetas do Antigo Testamento. A maior parte da vida de Elias foi vivida no deserto. Os irmãos sabem bem, ele estava sendo perseguido por Acabe e Jezabel. A longa vestimenta de João, tecida de pelos de camelo, era uma das formas mais baratas, duráveis e grosseiras de vestimenta daqueles dias. E também nos lembra as vestimentas de Elias. Elias se vestia com pelos de camelo. Jesus, se os irmãos bem lembram, no capítulo 11 de Mateus, faz menção a João Batista. Quando ele pergunta quem os fariseus foram ver no deserto, ele pergunta: vocês não foram lá ver um homem que estava vestido de roupas finas? Ele não foi educado como um superstar dos seus dias. João não seria um tipo de influencer dos seus tempos. O modo rústico de se vestir se harmoniza com a sua mensagem. A sua mensagem é dura, a sua mensagem é iminente. Ele pregava uma mensagem grave e se vestia de acordo com a gravidade de sua mensagem. Era um pregador do arrependimento, não era um gerador de entretenimento barato vestido de palhaço no deserto. Suas vestes indicavam sua simplicidade, sua moderação e a sua autonegação. Todo o seu comportamento visava ampliar o impacto da sua mensagem. Irmãos, a mensagem era maior do que João e ele sabia disso. Ele sabia disso. Seu alimento era um alimento comum no deserto. Gafanhotos eram um dos únicos insetos permitidos na lei para o povo judeu. O mel silvestre se encontrava com certa facilidade em seus favos, em cavernas do deserto. Mas não significa, irmãos, que João só comia todos os dias um cardápio único, gafanhotos e mel silvestre. Porém, o ponto a ser enfatizado aqui é que através do seu modo simples de vida, que se evidenciava da forma como ele comia e se vestia, assim como Elias, ele apresentava uma mensagem que condenava a idolatria da comodidade
física e espiritual de seus dias. Enquanto os homens em Israel viviam cheios de egoísmo, autotolerância, negligência, falsa segurança, enquanto eles louvavam seus próprios feitos, até mesmo o alimento e a roupa de João pregava contra eles. O impacto causado por João Batista foi imenso, irmãos. Foi imenso. E nós lemos nos versos 5 e 6 o seguinte, acompanhe comigo. Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. E confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. A pregação corajosa e profunda de João era eficaz. Era eficaz. Mesmo sem afagar o ego de seus ouvintes, um número cada vez maior de pessoas da região da Judéia e de Jerusalém chegava para ouvir a mensagem de João Batista, a mensagem dura de João Batista. O resultado da mensagem de João é chocante, irmãos. É chocante. Pensem comigo por um instante. João estava pregando ao povo de Israel para que se arrependesse e fosse batizado. Veja, a mensagem causa escândalo para os judeus, porque neste contexto, irmãos, os únicos que eram batizados eram gentios convertidos de outras religiões ao judaísmo. Um judeu nunca seria batizado. Esses convertidos, os gentios, eram considerados impuros e por este motivo eles eram obrigados a participar de um ritual de purificação simbólico. E esse ritual era basicamente qual? Eles entravam no rio, do rio eles pegavam com uma tigela água e derramavam a água sobre sua própria cabeça, simbolizando o seu batismo, sua purificação. Só assim os gentios se tornariam dignos de ser parte do povo de Israel. É nesse contexto, que João vem do deserto com roupas e modos semelhantes aos de Elias, dizendo aos judeus que eles é quem precisavam ser batizados. A mensagem de João para eles é clara: vocês são tão impuros quanto os gentios. Vocês precisam tanto de salvação quanto os gentios. Vocês estão tão perdidos e na iminência do juízo quanto os gentios. Eles também não estavam prontos para a vinda do reino dos céus. Seus corações tinham se amoldado à cultura. Eles aceitavam facilmente as honrarias deste mundo. Eles eram tão impuros quanto os pagãos e precisavam tanto da salvação quanto eles. Eles precisavam de sincera confissão de pecados e de um abandono completo de seus antigos caminhos. Era disso que eles precisavam. Eles deveriam se divorciar da sua antiga maneira de viver, do seu gosto pelo elogio fácil. Eles deviam caminhar para outra direção. Como nós teríamos respondido à pregação de João Batista, irmãos? Como lidaríamos com a gravidade dessa mensagem? Se João Batista, irmãos, se postasse neste púlpito, nesta manhã, dizendo que vocês precisam se converter, como vocês ouviriam isso? Será, irmãos, que teríamos ido ao Rio Jordão para sermos purificados? Ou teríamos nos recusado de participar de um ritual humilhante que estava sendo proposto? Vejam, queridos, em nossos dias onde a relevância é medida pelo número de likes, onde pastores vivem a ostentar suas viagens internacionais, suas vestimentas caríssimas, teríamos espaço para João Batista? Os coaches espirituais estão em alta, as mensagens afagadoras de ego são as mais ouvidas,
Igrejas que propagam um tipo de espiritualidade falsa, mentirosa e terapêutica são as que mais crescem. Irmãos, nós precisamos urgentemente clamar ao Senhor que limpe os púlpitos do nosso estado e da nossa nação. Urgentemente. Os mensageiros do rei são diferentes dos mensageiros deste mundo. Nós devemos viver de uma maneira contracultural. O que nós valorizamos são coisas diferentes. O nosso coração está amarrado a outro Senhor, que não a relevância, que não os likes, que não a visualização daquilo que fazemos. O nosso coração está amarrado ao Senhor Jesus. João Batista era estranho para o seu mundo, irmãos. Nós também devemos ser. Nós também devemos ser. Lembremos, Jesus diz que entre os nascidos de mulher, ninguém foi como João Batista. Ninguém foi. Ele aborrecia tanto os pecadores quanto os moralistas. Ele aborrecia tanto os libertinos quanto os fariseus. Nós também devemos aborrecer. Ele tinha inimizade dos homens, mas tinha a amizade de Deus. Que amizade nós buscamos, irmãos? De que maneira a cultura tem moldado a sua vida? De que maneira a forma como você pensa, age e reage neste mundo é moldado pela cultura, meu irmão? O seu padrão de sucesso e beleza é medido pelas escrituras, minha irmã? Ou é medido pelas influenciadoras digitais que estão em alta neste momento? Como mensageiros do rei, nós devemos ser completamente guiados pela cultura que é estabelecida pela palavra de Deus, pelo Evangelho, que é completamente oposta à cultura moderna. Lembremos, irmãos, bem-aventurado na palavra de Deus é o pobre de espírito. Bem-aventurado, mais do que feliz na palavra de Deus, é o que chora, é o misericordioso, é o pacificador. Estes são bem-aventurados segundo a cultura do reino de Deus. Como bem disse John Piper em seu sermão, Você Irá Sofrer, abre aspas. A única maneira de demonstrarmos o valor supremo de Deus para este mundo é nos unirmos com Cristo em seus sofrimentos. Fecha aspas. Ele continua, irmãos. Abre aspas mais uma vez. Não há outra maneira. Não há. Temos de nos libertar desta Disneylândia em que vivemos e passar a viver uma vida de sacrifícios missionários que mostrem a este mundo que o nosso tesouro está nos céus e não nessa terra. Fecha aspas. Como esperamos, irmãos, demonstrar o supremo valor de Cristo para este mundo, se temos exatamente os mesmos anseios, os mesmos desejos e buscamos as mesmas realizações que Ele? Como? Como exaltaremos Cristo, como Paulo disse, quer na nossa vida, quer na nossa morte, se para nós o viver não é Cristo e morrer está longe de ser ponderado como lucro? Nós precisamos, como aqueles homens da Judéia, mais uma vez, irmãos, confessar a nossa culpa diante do Senhor. Precisamos reconhecer o nosso pecado de idolatria. Irmãos, o povo de Deus na história sempre foi moído por abandonar o Senhor. O que te faz pensar que com você vai ser diferente? O que te faz pensar que conosco vai ser diferente? Talvez grande parte das tuas tribulações, meu irmão, seja um aguilhão do Senhor te ferindo, para que arrependido tu te volte para Ele. Talvez grande parte dos teus sofrimentos seja um aguilhão do Senhor te ferindo na carne, para que você perceba quão longe você está. Então apegue-se a Cristo, meu irmão, lance fora o mundo, volte-se para o seu Senhor, entregue-se para Ele com tudo que tu tem.
O arauto anuncia aquilo que o rei exige. Ele também vive de uma maneira contracultural. E meus irmãos, não existe maneira mais contracultural de se viver do que tendo uma vida santa. Não existe. Você quer viver contraculturalmente? Seja santo. Viva de acordo com as Escrituras. Por isso, o arauto do rei também prega a santificação. Crianças, no alto, na direção em que esse homem que vocês desenharam de roupas estranhas está apontando, vocês vão desenhar uma cruz. As notícias sobre João Batista chegaram inclusive até o Sinédrio judaico, irmãos. E nós lemos o resultado disso nos versos 7, 8 e 9. Acompanhe comigo. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. O texto não é muito claro neste início, irmãos. Mas pelo que tudo indica, os fariseus e saduceus não estavam indo até o Jordão para serem batizados. Eles estavam indo até o Jordão para investigar o que João estava fazendo. E ao mesmo tempo não perder a sua influência sobre o povo. Eles precisavam ser os maiorais. Eles queriam demonstrar que estavam tão prontos para a vinda do Messias, que eles nem mesmo precisavam se arrepender e ser batizados, como era a pregação de João. João, percebendo então as ações deles, repreendeu eles prontamente. Irmãos, João é corajoso. Ele é muito corajoso. Ele os repreende prontamente. Ele diz: o juízo está às portas. Vocês precisam também de arrependimento. Raça de víboras, filho de cobras. Irmão, João é um homem do deserto. Ele sabe como as pequenas, enganosas e venenosas serpentes se comportam. E quando ele vê os fariseus, ele vê o mesmo comportamento traiçoeiro. O mesmo comportamento traiçoeiro. A mensagem é pesada. O caráter da mensagem de João, mais uma vez, irmãos, é urgente. Ele é enfático. Quem foi que deu a entender para vocês que vocês podem fugir da ira? Quem foi que deu a entender que vocês podem fugir da crise que será estabelecida com a chegada do reino? Quem foi que disse? Para João, irmãos, a conversão e o batismo não são um ritual sem sentido. Para ele, este é um momento crítico e supremo, porque o reino de Deus está próximo. Está próximo. Aqueles que se arrependem e o recebem, experimentarão o céu. Mas aqueles que não se arrependem e não o recebem, provarão da ira violenta de um Deus santo que não se deixa desprezar. A vinda do reino de Deus exige arrependimento, irmãos, ou traz consigo julgamento. O arrependimento, porém, precisa ser genuíno. João mesmo diz: tenham frutos do seu arrependimento. Frutos verdadeiros, frutos duradouros. O arrependimento tem de ser genuíno se quisermos escapar da ira vindoura. Por isso, irmãos, este arrependimento deve ser acompanhado de frutos. Tem que existir uma mudança interior que se expresse na exterioridade, na conduta que glorifica a Deus. Nós devemos ter frutos que coadunam com a nossa nova vida, com a nossa conversão. Você deve lembrar bem o apóstolo Paulo lá em Efésios: aquele que roubava, agora não roube mais. Se você cobiçava, não cobice mais. Se você era fofoqueiro, não fofoque mais. Se você mentia, não minta mais. Se você fazia mal para as outras pessoas, não faça mais.
Exige uma mudança completa e radical. A questão para João é clara, irmãos. Deus nunca será dependente de homens para cumprir a sua aliança e nunca curvará o seu evangelho diante do capricho de homens vaidosos. Nunca. Por isso ele diz àqueles homens: se Deus quiser, das pedras do Jordão, das pedras do deserto, Ele pode fazer filhos a Abraão. Se Deus quiser, como Ele bem quer, Ele pode fazer com que os gentios, que são considerados por vocês como pedras, se convertam a Ele aos montes. Deus pode fazer daqueles que não são filhos de Abraão pela fé, irmãos. E cá estamos nós. O Deus que foi capaz de criar Adão do pó da terra também é capaz de fazer filhos a Abraão das pedras do deserto. Deus pode mudar os corações de pedra em corações de carne, e Ele faz isso com todos aqueles que estão em Cristo. João segue, e ele chama ainda mais urgentemente aquele povo à santificação, e torna a situação ainda mais crítica. Nós lemos nos versos 10, 11 e 12 o seguinte: e um machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. João usa duas ilustrações muito vívidas, irmãos. A primeira é a do juízo de Deus chegando como um lenhador. Você consegue perceber a urgência? O reino de Deus não virá em um tempo longínquo. O lenhador já atingiu a parte mais essencial da árvore. O machado está posto à raiz. Basta uma machadada para que essa árvore deixe de ter vida. O juízo está perto. O machado está perante a raiz, pronto para derrubar a árvore. E de acordo com João, essa é a proximidade dos acontecimentos. O reino de Deus está próximo. É chegado o reino dos céus. Arrependam-se. Toda árvore que não produz frutos, os frutos de verdadeiro arrependimento, como disse João, serão lançados no fogo para serem queimadas. E queimarão, irmãos. A questão é séria. É muito séria. A crise já está estabelecida e ninguém poderá fugir do juízo. Ninguém. Os judeus que não demonstravam sua vida, um arrependimento verdadeiro, deveriam entender a gravidade de sua situação. Eles deveriam se voltar para o Messias. Da mesma maneira, irmãos, nós precisamos lembrar, Jesus também disse isso no que se aplica a nós. Em João capítulo 15, verso 6, Jesus disse: se alguém não permanecer em mim, ou seja, se alguém não der fruto de verdadeiro arrependimento, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Se você professa ser cristão, e não dá fruto de arrependimento, será como os ramos que são arrancados e lançados no fogo. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar nisso, meu irmão? João agora muda o seu foco, se volta para toda a multidão e ele diz: eu batizo vocês com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar sequer as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo.
E mais, ele tem a pá em suas mãos. Limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. João está apontando para a realidade de que ele está apenas introduzindo o povo de Israel na chegada do grande rei. Ele está apenas introduzindo Israel no início, na chegada do rei dos reis. Ele o chama ao arrependimento. Mas apesar de João, irmãos, ser o pregador mais procurado em Israel em 400 anos, ele deixa claro que ele nem mesmo é digno de carregar, de desatar as sandálias daquele que virá. Ele deixa claro que ele nem mesmo é digno de carregar as sandálias do grande rei. João não se acha digno nem de fazer aquilo que os escravos faziam para os seus senhores, irmão. Ele não se acha digno. Diante do rei, ele se acha o menor e o mais imprestável de todos os homens. É isso que ele acha. Ele sabe que entre ele e Cristo existe uma diferença enorme. Como bem disse William Hendrickson, a diferença que existe entre eles é como a diferença que existe entre o finito e o infinito, o eterno e o temporal, a luz original do sol e a luz refletida na lua. É exatamente essa diferença que há entre Cristo e nós, irmãos. Entre Deus e o seu povo. A diferença é enorme em todos os aspectos, em relação a nós e em relação a João. João mesmo disse: eu batizo com água, Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo é a obra poderosa de Deus de dar vida ao pecador anteriormente morto pelos pecados. Ou seja, é aquele momento em que o Espírito Santo nos chama à vida. Nós que estávamos mortos em delitos e pecados, somos nascidos de novo pelo poder do Espírito Santo. Isso é batismo com o Espírito Santo, irmão. É o que chamamos de regeneração, ou então o que chamamos de novo nascimento. É uma obra poderosíssima que acontece no interior dos homens. É o maior dos milagres que qualquer um de nós poderia presenciar. Deus operando profundamente na vida de um homem pecador, que tira o seu coração de pedra e lhe devolve um coração de carne. Tira ele do mundo dos mortos e o devolve para o mundo dos vivos. Só Jesus faz isso, irmãos. Só Jesus faz isso. João sabe disso. O fogo tem uma dupla aplicação aqui. Por um lado, existe uma ação positiva. Para os eleitos de Deus, irmãos, Jesus, por meio do fogo, limpa e purifica o seu povo. O seu fogo prova o seu povo como o crisol faz com o ouro, como o fogo faz com o ouro, a fim de purificar o seu povo. É o que o processo de santificação faz conosco. Mas pelo lado negativo, irmãos, podemos perceber pelo contexto dessa passagem, o que vem antes, o machado posto à raiz das árvores e o fogo, e o que vem depois, a pá que joga a eira para o alto a fim de limpá-la. Nós podemos perceber que a grande questão é juízo. Antes, na figura do lenhador, o juízo é iminente. Quem não tem fruto vai ser cortado e lançado no fogo. Agora, João usa uma segunda ilustração tão pesada e séria quanto a outra. A pá que João menciona aqui era utilizada pelos agricultores para fazer a separação do joio e do trigo. Como funcionava? Com esse instrumento, os lavradores jogavam o trigo para cima. O joio é tão leve, irmãos, que qualquer corrente de vento, qualquer corrente de ar levava o joio embora. E o trigo verdadeiro caía no chão. Ou seja, é disso que se trata o que João está dizendo aqui. A pá está nas mãos do agricultor. Ele está a postos. Ele vai limpar a sua eira. O tempo de separação, de divisão do joio e do trigo é agora. É iminente. Cristo limpará completamente o seu jardim. Os seus serão recolhidos e guardados devidamente, serão postos em celeiros.
quanto aqueles que não são seus, como o joio, serão consumidos pelo fogo. O juízo é iminente, o Senhor da eira virá. Todos os homens devem atentar para suas palavras para que não pereçam, irmãos. Essa é a mensagem urgente de João, sejam para os judeus, sejam para nós hoje. Crianças, o nosso mundo anda sem direção, perdido e sem alegria. É como essa multidão aí, andando para qualquer lugar sem chegar em lugar nenhum. É assim que a maioria das pessoas vivem. É assim que a maioria das pessoas acorda e dorme todos os dias. Nós, como este homem, um pouco estranho, diferente dos outros, precisamos apontar para os homens a razão da nossa esperança. E a razão da nossa esperança, crianças, é Jesus, que morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Agora nós sabemos para onde nós vamos. Nós vamos morar com Jesus. Nós vamos passar a eternidade com Cristo. E nós não devemos somente nos alegrar com isso, nós devemos falar disso para os nossos amigos, para os nossos familiares, para aqueles que estão perto de nós. Irmãos, nós vivemos em uma cultura que não teme o juízo de Deus. As pessoas fazem do juízo de Deus uma caricatura. E elas não acreditam que ele é um juízo iminente. Infelizmente, irmãos, essa falta de temor vivida na cultura é resultado de um povo de Deus que também não o teme como deveria. É resultado de um povo de Deus que também não o teme como deveria. Irmãos, se o aroma celeste não chega às narinas do homem perdido, não devemos esperar que o ardor do enxofre chegue também. Se nós, o povo de Deus, não vivemos com a noção da grande desgraça que nos aguardava quando estávamos sem Cristo Jesus, como esperar que os incrédulos percebam? Se a trilha da santificação tem sido pouco trilhada por nós, irmãos, não podemos esperar que o mundo perdido em seus pecados veja saída para a sua desgraça. Não podemos esperar isso. Veja, a santidade é o ornamento da casa de Deus, como disse o salmista. É o que embeleza a igreja, é o que distingue a igreja do mundo. O problema é que muitos dos nossos lares não divergem em nada dos lares dos homens que estão caminhando para o inferno. Nada. Vemos os mesmos programas de televisão, brigamos pelos mesmos motivos, assistimos as mesmas séries, mergulhadas em nudez que eles, temos pouco ou nenhuma comunhão com Deus em família e desejamos e ansiamos pelas mesmas facilidades deste mundo que os homens ímpios. Exatamente igual. A mesma coisa. Irmãos, acordemos. Acordemos. Acordemos para a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Acordemos, crentes. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Lembremos do conselho de Salomão em Eclesiastes capítulo 5. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenham temor de Deus. O joio e o trigo são uma realidade, irmãos. Vejam, o joio e o trigo são uma realidade. A qual grupo você pertence? Irmãos, essa é a pergunta que todos nós temos de fazer a nós mesmos. A qual grupo você pertence? O seu destino é a casa do seu pai, ou a ira de um Deus santo e justo que moeu seu filho? A minha oração, irmãos, é de que nada tenhamos a temer em relação ao futuro juízo de Deus. Essa é a minha oração.
Porém, eu preciso ser verdadeiro. Deve haver alguns entre nós que não estão em Cristo, inclusive aqueles que acham que estão, mas por seus atos o negam. Dizem crer em Deus, mas vivem como ateus práticos. Dizem que Cristo é tudo que tem, mas não o buscam em nenhum momento. O que está reservado neste exato momento para estes irmãos é o castigo eterno de Deus. É o castigo eterno de Deus. Você está perdido. Você está perdido. Desgraça e morte batem à sua porta. Mas veja, olhe para a cruz. Corra para o Salvador. Corra para o Salvador. Enquanto ainda é tempo, corra para o Salvador. Ele é perdoador e rico em misericórdia. Vá até Ele, vá sem seus méritos. Não há nada que você possa oferecer por sua salvação. Vá até Ele como tu está e clame para Ele que Ele tire o teu coração de pedra e te dê um novo coração. Clame ao Senhor por sua graça benevolente, pela absolvição dos teus pecados. Vá até Ele, te arrependa dos teus pecados e viva radicalmente para a sua glória. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto Jesus das cicatrizes estiver disponível, meu irmão, há salvação. Se apegue a Ele então, minha alma. Se apegue ao bendito Salvador. Nos apeguemos a Ele, meus irmãos. Em nosso Salvador há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Clamemos por sua graça e nos deleitemos aos seus cuidados salvadores. Voltemos-nos para o nosso Senhor, irmãos. Certamente Ele se voltará para nós. Certamente. Então apontemos os nossos olhos e as nossas vidas para a cruz de Cristo. E lá, irmãos, lá nós encontraremos vida abundante para aqueles que no caminho têm sofrido e para aqueles que perdidos precisam ser encontrados. Na cruz de Cristo a vida. Vamos orar, irmãos? Fique de pé no seu lugar.